Oi, gente, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Nani e hoje eu vou começar com vocês uma playlist que muito me foi solicitada e eu nunca fiz e hoje a gente vai começar. A gente vai começar uma playlist que chama Interprenani, que é a gente fazendo uma interpretação conjunta aqui, você acompanhando comigo esse processo pélvico de interpretação de uma obra. Quem me solicitou isso de ultimato foi a minha terapeuta, porque ela quis me perguntar uma coisa a respeito de um filme, daí eu expliquei pra ela falou assim, por que você não fala assim no seu canal? Então eu falei assim, olha, uma boa pergunta. Então hoje a gente vai abrir com um filme que eu assisti recentemente, reassisti, e a gente vai interpretar A Morte do Demônio, de 2013, como uma grande metáfora à reabilitação das drogas. Então, ó, vamos lá. Esse filme é do Fede Alvarez. E, em suma, assim, se a gente for olhar ele é um remake de um filme de 1900, década de 80 ali, que foi feito pelo Sam Raimi. E o Samzinho ficou muito famoso por fazer esse Terrir, que era um filme de terror, assim, de humor e piadas, a galera rachava o bico, nananã. E aí esse filme também segue a tradição ali do livro misterioso, da cabana e do demônio. Então tem o starter pack ali da obra que ele fez, mas ele vai um pouquinho além, e como foi feito no século XXI, tem um aparato tecnológico para fazer os efeitos especiais. Então lá na década de 80 tinha os bonecos, né, o isopor, o manequim rodando a cabeça. Aqui já tem computação gráfica e isso deixa tudo mais assustador. Só que a gente vai olhar para além desses fatores, então vamos interpretar todos os símbolos e sinais. Como eu esqueci de falar, eu sou graduado em artes visuais e é isso aqui que eu gosto de fazer mais. Como é a parte que eu entendo melhor, então vamos junto. E já de antemão, eu acho esse roteiro divertido. Esse filme me assusta muito. E eu gosto, gente. Se for pra ver um filme de terror, eu quero lidar com sentimentos dos quais eu não quero lidar na minha rotina diária. Então é ali mesmo, aquela imersão, bizarrice, gore. E eu acho divertidíssimo esse roteiro. E é uma experiência, assim, assustadora. Eu achei super cool. E o que esse filme, então, conta, assim, de narrativa principal? Uma jovem chamada Mia, ela está em busca de sua sobriedade, porque ela é uma dependente química. E aí ela junta o seu grupo de apoio, e seus amigos, no caso, e o seu irmão, e eles vão para uma cabana remota da família deles. E lá nessa cabana, eles têm o objetivo de passar um tempo juntos com ela ali, com ela longe das drogas, e eles apoiando ela nesse processo. Então eles foram ali com esse objetivo. E aí chega lá na casa, ela começa a sentir um cheiro muito cabreiro. Eles acham no porão um quarto assim, cheio de gatos pendurados, assim, os gatos estão mortos. Os corpos dos gatos lá, muitos gatos pendurados, um cheiro de carniça e um livro que ele estava, ó, só vou dar essa informação, ele estava encapado com um saco de lixo e arame farpado. Isso aí, eles resolvem, eu abriria também, que eu ia ficar curioso, mas eu tô falando como foi encontrado esse livro. Daí eles abrem e acabam, o que era para ser um final de semana que eles iriam só lidar com a abstinência dela, eles acabam lidando com um mal ancestral quando eles abrem esse livro. E ainda tem um cara otário lá que vai ler, não só abrir, o bagulho tá escrito numa língua que ninguém conhece. O cara vai ler o que ele descobre. Ah, é um absurdo. Essa parte é um absurdo. Se você olhando racionalmente, você fala, meu Deus, tinha tudo pra dar errado. E é essa a premissa do filme. E daí vamos para a interpretagem. Talvez vai ter spoiler sim, vocês fiquem com Deus. Só lembrando que toda produção artística, toda obra de arte, ela é passiva de ter diferentes interpretações, porque ela depende da nossa subjetividade. Cada um tem uma subjetividade muito diferente, porque ela parte do que a gente viveu, do referencial imagético que a gente tem e dos nossos sentimentos e sensações perante aquelas imagens. Então, se você olha para as imagens e não exprime nenhum significado, tem que ver isso aí, hein? Ou terapia, ou você concentrar mais no seu interior e buscar significados para aquilo. E hoje em dia está muito comum, se eu tô lá lacrada, porque a gente consome muitas imagens o dia inteiro, a gente não para interpretar todas elas, e a gente precisava, sim, é um trabalho crítico e funcional. Também para a gente ter autonomia perante o que a gente está consumindo. Gente, muito importante. Já que eu já dei o lacre, agora vamos para a interpretação, eu vou junto com vocês.
Na verdade, vocês ouvem comigo, ó. Então vamos lá. De princípio, isso aqui não é nem interpretativo, é o que tá sendo dito no filme. A gente tem a Mia, e por que que esse filme é uma grande metáfora a respeito da reabilitação dela como dependente químico? Porque ela vai pra essa cabana com esses amigos dela e o irmão, e a galera já não bota mais fé nela. Eles estão meio que dando uma última chance, sabe? Porque ela já tentou isso outras vezes, ela já teve outras recaídas. E aí a galera ela tá ali com a moral queimada e a gente já começa o filme com essas informações ali. O nosso primeiro contato com aqueles personagens. Então já fica Entendi. Isso aí já foi. Não tem nada sobrenatural até aí. E aí, a partir disso, encontraram o livro, abriram, o nerdzinho vai lá e abre o livro e começa a ler. Isso pode ser entendido como uma metáfora para alguém que deu um gatilho para ela, porque é o livro que contém esse mal ancestral. O que pode ser esse mal ancestral? Pode ser um gatilho que ele causou nela para ela ter a crise de abstinência, ou também pode ser interpretado como se ele, de alguma forma, tivesse oferecido droga para ela. Porque ele libera esse mal ancestral, que acaba atingindo ela. E ela, por estar vulnerável, porque ela tá ali numa crise, ela tá tendo uma crise ali em algum momento, ela tá em pânico. Ela, por estar nessa abstinência, ela acaba ficando mais vulnerável. E a gente sabe, assim, se você acredita, né, nessa parte sobrenatural, a gente sabe que as entidades, elas se aproveitam das pessoas mais vulneráveis, porque elas tendem a dar mais permissão, né, para que essas entidades tenham acesso à nossa energia. A gente tem que permitir de alguma forma. E a pessoa vulnerável, obviamente, ela tem menos resistência. Então, a gente tem esse ângulo de interpretação nesse filme, já que é ele que acaba liberando isso e é ela que é atingida. Então, a gente pode traçar esse paralelo ali entre os dois, já que isso acontece, né, em filmagens simultaneamente. Já, assim, pensando uma coisa, o método que as pessoas usam ali pra ajudar essa menina não funciona, gente, porque... Não, só lendo aqui. O capaz encontra o livro, e no livro tem toda uma receita ali. Aquela receita que ele encontra no livro, aquelas informações, são o processo que ela vai passar. É um processo que a própria menina vai passar. Então a gente entende isso como o livro com a receita do tratamento para ela ou a receita da desordem para ela, do que não fazer. Porque tudo que acontece no livro, a partir do momento que o cara começa a ler, acontece com ela. Então, por isso que a gente pode interpretar como se ele tivesse causado isso nela. Todo o processo que ela vai passar ali. Porque ele era alguém que estava ali supostamente para ajudar e ele que engatilha esse trajeto nessa menina, toda essa trajetória. Então o livro ali, de alguma forma, ou ele é a receita do que seguir, ou da desordem. E o livro é bizarro, as imagens, assim, são todas em gravura, acho que é estilo gravura, parecia os rascos da madeira, assim, é assustador. O livro eu achei super legal. E aí, logo em seguida, essa entidade encontra ela na selva. O jogo de câmera é bem legal, porque a gente vê da perspectiva da entidade que foi encontrar ela. E aí ela é encontrada, ela tem esse contato com essa entidade. Depois a gente comenta a abordagem lá no final do vídeo, eu já falo de uma vez. Mas essa entidade encontra ela e ela volta pra casa atormentadíssima lá pra cabana, toda molhada, suja, assim. E aí ela volta e ela começa a falar que ela tá com essa energia, que tem uma coisa errada ali com ela, e que ela tá vendo essa entidade e tal. E ninguém mais acredita nela, porque todo mundo acha que ela tá tendo uma crise de abstinência. Então a galera não tá muito se importando com o que ela tá falando ali. A gente entende, a gente já começa a ver essa metáfora do tratamento, porque ela é a única que teve o contato primeiro com a entidade, e alguém ali sabia e ficou quietinho, e aí ela começa a comentar dessa entidade, e ela é sempre descredibilizada, porque eles acham que ela está tendo uma crise, que não tem que levar isso a sério, que ela só não tá bem da cabecinha. E dentro de todo esse gore e essa violência do filme, a gente vai acompanhando esse processo da Mia sendo possuída por essa entidade e como essa entidade vai influenciando as pessoas ao redor dela e vai machucando e até chegando a matar ali as pessoas ao redor dela. E é tudo, supostamente, essa entidade ou algo causado por ela na ação com essa entidade. E aí as pessoas começam a se desgastar, a se ferir e, assim, morrer no processo. E a última pessoa a ter esse
fatídico fim é o irmão dela, que detém por ela fé. Ele é o que mais bota fé nela. E também a pessoa que detém por ela amor incondicional, né? Porque a gente parte do princípio que as pessoas que têm um vínculo sanguíneo ou que compartilham de uma história de vida ali por causa do núcleo familiar se amam. Não é sempre o caso, mas aqui eles tinham um grande vínculo de afeto. E ele é o que mais acredita nela e ele acaba, assim, mesmo nesse processo também se ferindo e morrendo. E seguindo essa lógica das mortes, a primeira morte é a da enfermeira, que a gente também tem dois viés de interpretação. Que filme de terror, assim, feito por gente branca, sempre a primeira pessoa a morrer é preta, né? Então, a gente tem esse viés, mas também tem dela ser uma enfermeira, ela é profissional da saúde. Então, logicamente, sim, seguindo uma receitinha, ela é a pessoa mais preparada a se iniciar a ajudar alguém, a se propor a ajudar. Então ela é a primeira pessoa a morrer porque ela é a primeira pessoa a ajudar. Então ela é a primeira pessoa também a se ferir com as consequências que essa pessoa pode causar nela, ou dessa situação. E a morte dela é bizarríssima, gente, é assim, assustadora. Primeiro que ela é uma atriz belíssima, eu adoro ela, acho ela belíssima. E a dela é assustadora. E aí também tem a metáfora do significado. Logo em seguida, quem morre é a cunhada dela, que chega a perder o membro, que passa pra gente a ideia que ela tentou ajudar, ela deu de si pra ajudar essa cunhada, ela deu uma parte dela. Então aquela história de dar o braço, sabe, pessoa? E aí ela perde, ela se mutila, né, como se ela tivesse doado aquele pedaço pra cunhada ali no processo de ajuda. E aí logo em seguida vem o nerdola, escrotinho. E por que eu falo que eu acho que ele tem a culpa? Porque ele, o primeiro ferimento dele é uma coisa bem olho por olho, porque ele leva um prego no olho. E aí dá essa ideia do karma instantâneo, que ele causou isso nela, né? Porque ele foi lá, abriu e leu. Então dá pra gente essa ideia de que também poderia ter sido ele a oferecer esse gatilho nela, e aí ele sofre coisa, ele é assim, ele apanha várias vezes. E aí depois ele se propõe a ajudar, porque ele começa a contar o que ele leu e o que estava acontecendo. Daí ele explica pro irmão todo o processo para ajudar ela a fazer isso. Aí esse cara que tem esse conhecimento ajuda o irmão dela contando da profecia, que tem que matar 5 almas pra dar fim nesse negócio. Daí o irmão dela, esse cara morre, e aí o irmão dela vai lá, usa bem bizarro, ele faz um desfibrilador caseiro, mata ela asfixiada e volta ela à vida com esse desfibrilador. E aí ele acaba morrendo, porque ele era a quinta alma, né? Ela também morreu. E daí ele dá essa ideia no filme de que ela precisou morrer para matar aquela parte dela. Então a gente tem essa informação de que no processo essa versão dela teve que morrer. Só que daí, depois de todas as pessoas mortas, a gente vai para uma batalha final, né? Porque nessa batalha final ela lida com um ser que estava naquela receitinha do livro que eu falei, como um ser de uma profecia que ia aparecer. Então, depois de tudo isso, ela crava uma batalha ali, ela trava uma batalha, trava. Ela lida com uma batalha ali contra essa criatura que saiu da Terra e que tem poderes sobre-humanos, e é só ela e essa criatura ali, que é como se fosse um demônio interior dela, porque ele, inclusive, fisicamente se parece com ela. E cada vez mais essa batalha que a gente vê traz pra gente a interpretação de que é uma batalha interna, porque elas estão num lugar todo vermelho, que tá chovendo sangue sem parar, e essa criatura, ela tem um poder sobre-humano, e dá pra gente a ideia de que é ela lutando contra o próprio vício dela. E é tudo interno, é mental. Então, a gente tem essa ideia, né? Não é exatamente isso que é passado no filme, mas dá uma ideia de que é algo mental, parece que até é outra realidade que elas estão. E aí elas cravam essa batalha contra esse demônio dentro dela e é super violento, gente, é bizarro. Essa batalha super violenta, ela chega a perder a mão contra essa criatura e ela quase perde a batalha. Só que ela mata essa criatura violentamente ali, mesmo sem um pedaço da mão. E quando essa batalha termina, a chuva acaba, essa criatura é absorvida pela terra, o que dá mais ainda a entender que foi uma batalha interna ali, em uma outra dimensão. E ela vai embora sem a mão, assim, toda capenga, abandonando tudo aquilo pra trás e indo embora. E o que a gente entende desse final, dessa perspectiva? Primeiro que ela teve que passar por toda essa batalha pra ter essa reabilitação. Então ela teve que deixar aquela vida pra trás, aquela história pra trás. Aquelas pessoas e as visões que elas tinham sobre ela, as visões que ela tinha, os padrões de comportamentos que ela tinha, tudo ali pra trás. E ela também teve que matar a versão dela que estava com aquilo ali, com aquele vício. E aí a questão dela ir embora toda ferida e sem a mão indica que nesse processo que ela passou, ninguém sai o mesmo.
e ninguém sai inteiro por isso. A gente não sai do jeito que entrou. Então passa-se essa ideia também de que além de todos os sentimentos que ela tem que lidar com essas pessoas que ela feriu, com as pessoas que tentaram ajudar ela e de alguma forma ela acabou matando essas pessoas por alguma influência dela. E ela sem a mão ali indica que essas marcas ela vai ter que carregar aí pelo processo. Mas passa essa ideia pra gente de que ela saiu vencedora, mesmo que não na melhor estrutura. Então ela passou pelo processo e conseguiu. Lembrando que não é o melhor método ali da perspectiva do tratamento. A gente tem que trabalhar o mental da pessoa, né? Mas a gente tá dando uma obra ficcional. Isso aqui é uma suposta metáfora, então a gente nem sabe se era esse o objetivo. Mas foi assim que eu interpretei. Mas uma coisa que me incomodou muito desse filme foi um teor fetichista que tem nessa criatura, dessa menina. Porque essa entidade encontra ela e ela é um espírito das florestas, né? Tipo um cipó cheio de espinhos, assim. E ela penetra ela pela Dirce. É bem estranho. Sai da boca da outra e entra pela Dirce. É bem, eu entendo, né, que tem essa questão do chakra criativo, né, que é uma coisa assim sagrada para muitas visões, né, a criatura penetrar ela, mas entrar pela Dirce eu achei que não tinha necessidade. E ela corta a língua com estilete, lambe e beija a cunhada dela com a língua toda separada lá, faz umas conotações bem assim, depravada e grotesca, assim, tem, dependendo da perspectiva que você olha, porque também tem a perspectiva de que aquilo ali é uma ação demoníaca, e as pessoas têm uma perspectiva de que o demônio seja assim, né? Porque daí vai diferente dos padrões de crença e comportamento do cristianismo. Mas, dependendo da perspectiva que você olha do filme, parece um pouco misógino, assim, parece um pouco desconfortante. E eu fiquei um pouco incomodado, mas pode ser que se você olhar para uma outra perspectiva você não tenha essa percepção. Mas assim, contando de um todo, o filme é super divertido, ele é assustador, ele se leva bem mais a sério do que A Morte do Demônio lá de 80, lá, que aqui no Brasil veio com o título de Uma Noite Alucinante. Mas eu acho que compensa assistir também, porque dia 20 de abril estreia nos cinemas A Morte do Demônio e a Ascensão, que o trailer é assustador. Eu fiquei assustado. E eu quero assistir, com certeza. E aquele ali parece que vai falar sobre maternidade. Então a gente volta aqui pra falar de uma interpretação aí, talvez mais interessante, porque eu nem sei como que vai ser, talvez seja uma bomba. Mas aí, se vocês tiverem alguma recomendação, vocês botam aí embaixo que a gente vem e comenta, tá? E se gostarem, não esqueçam de comentar, curtir e se inscrever no canal, porque a gente tá aqui pra isso.